aí, meu povo, como é que vocês estão? Preparados? Último assunto, semana de prova chegando, então, ó, fiquem atentos porque aqui, assunto para a prova, tá bom? Sujeito, apesar de que, né, gente? Na moral, sujeito é um assunto tão simples, tão fácil. Eu coloquei aqui, eu trouxe para vocês os conceitos, alguns tipos de sujeitos, tá? Então, vamos lá. O que é o sujeito? Vamos lembrar. Ó, gente, existe na oração, numa oração, existem termos essenciais, termos integrantes, né? E sujeito e predicado são termos essenciais da oração, são termos que estão ali presentes, tá? É preciso que estejam presentes, apesar de alguns conceitos que a gente vai ver na frente, mas são termos essenciais de uma oração, certo? Sempre vai ter um sujeito ou um predicado, ou só o sujeito, entendeu? Então vamos lá. O sujeito é a função sintática que indica a pessoa ou objeto sobre quem se declara algo. Então, resumindo, o sujeito da oração é aquele que pratica a ação, tá? Ou sobre quem a gente fala, no predicado, certo? Nós temos alguns tipos de sujeito, né? Agora, aqui no que diz respeito à disposição desse sujeito, ele pode vir no início da oração, pode vir no meio, lembrando da utilização da vírgula, já vou falar sobre isso aqui, e no final. Então, aqui, gente, os professores sentem-se sobrecarregados e desvalorizados é uma oração em que o sujeito está na ordem padrão, primeiro sujeito, depois predicado, né? Na escola, o material didático é precário. Então, aqui, ó, o material didático, isso aqui é sujeito, tá? Então, o material didático é precário na escola. Certo? Então, é quando o sujeito está no meio. Nas escolas acontecem muitos problemas. Então, muitos problemas acontecem nas escolas. Sujeito lá no final, tá? Então, sobre a disposição, você pode colocar o sujeito no meio, no início, no final, vai depender da sua intenção, né? Como bem você achar melhor. Agora, é importante que você indique o uso da vírgula. Por exemplo, na escola é uma locução adverbial que está fora do seu lugar. Então, é preciso que você indique essa vírgula, tá? Mas a gente vai estudar isso mais na frente em advérbio. Bora lá, com relação à classificação do sujeito. O que é o sujeito simples? É aquele sujeito que apresenta apenas um sujeito, uma pessoa, um núcleo, tá? Então, assim, o pai está preocupado e insatisfeito. Então, o pai, sujeito da oração, está preocupado e insatisfeito. Sujeito da oração, pai, núcleo, pai e tipo de sujeito simples, porque só tem um núcleo, tá? Ganhei o prêmio mais alto. E agora, aqui é o quê? É um segundo tipo de sujeito. Conseguem observar sem ler, tá? Não leu, não. Vou esconder aqui. Mentira. É o sujeito desinencial. O que é o sujeito desinencial? É aquele sujeito que, apesar de não estar ali visível, nós conseguimos identificá-lo através da desinência do verbo. A gente chama esse sujeito também de sujeito oculto, né? Então, sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito desinencial. E eu quero que vocês utilizem esse termo. Eu sei que pode usar sujeito oculto, mas utilizem sujeito desinencial, para que vocês fixem, tá? É o sujeito que a gente consegue identificar a partir da desinência do verbo, certo? Então, esse sujeito aqui, quem é? Primeira pessoa do singular, eu. Eu ganhei pela desinência, ó, tempo e pessoa, tá bom? Observe aqui essa tirinha, viu? Eu vou ler para vocês, eu não sei se vocês estão enxergando, mas eu vou ler aqui para vocês. Calvin, seu pai e eu vamos sair amanhã. Então, você vai ficar com uma babá. Ah, não, Rosaline não. Eu achei outra pessoa e ela foi a única que aceitou. Chame mais alguém. Calvin, eu perdi a hora no telefone. Rosaline está bom. Bom? Ela é uma megera num suéter colegial. Eu não estou pronto para morrer. Lembra-se da Amy? Ela só gargalhou quando liguei para ela. Então, aqui é Calvin, faz parte, né, das nossas provas, Calvin, Mafio, lembra? Pronto, então, mas vamos aqui ao destaque da oração, ó. Seu pai e eu vamos sair amanhã. Então, essa é a oração que eu quero que vocês observem, tá? Seu pai e eu. Seu pai e eu vamos sair amanhã. Quem é o sujeito dessa oração? Seu pai e eu. Se esse sujeito apresenta mais de um núcleo, a gente chama ele de composto, tá? Então, sujeito, seu pai e eu. Temos mais de um núcleo, pai, eu. Então, se temos mais de um núcleo, nós chamamos esse sujeito de sujeito composto, certo? Bora lá? Colocar uma cesta com gatinhos na minha porta. Ele sabe que eu não resisto.
Adoro cestas. Ai, gente, né? Que irônico isso. Então, a gente quando lê... Onde é que tá a ironia nessa tira? O humor nessa tira, né? Vamos dizer assim. Quando ele fala assim, ó... Ele sabe que eu não resisto. A gente pensa que, pô, gatinho, ele sabe que eu não resisto a gatinho. Não. Ele não resiste às cestas, ó. Os gatinhos ficam lá, sem entender. Pô, não entendi o que foi que você fez aí. Mas vamos lá, tá? Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Aí eu pergunto, vocês sabem quem colocou esses gatinhos lá? Essa cesta? Não. Então, mais um tipo de sujeito. Esse sujeito é um sujeito indefinido, que é um sujeito que pode ser utilizado com verbos na terceira pessoa do singular ou do plural e que dá essa ideia de indefinido mesmo. Você não tem noção de quem praticou a ação. Alguém praticou a ação, tá? Usam-se verbos na terceira pessoa do plural sem fazer referência a nenhum substantivo anteriormente expresso no plural, nem ao pronome eles. Exemplo, colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. É importante chamar atenção para isso aqui, ó, gente. Não tem o eles aqui, tá? Não tem. Quando nós utilizamos esses verbos na terceira pessoa do singular, do plural, por exemplo, e não utilizamos o eles, não fazemos referência ao pronome eles, então o verbo o sujeito é indefinido. Agora, se nós colocássemos o pronome, eu estou falando sintaticamente, viu? Se nós colocássemos o pronome eles aqui, deixaria de ser indefinido. Por mais que você não saiba de contexto quem foram as pessoas, mas gramaticalmente falando, há uma pessoa do discurso ali, que é a terceira pessoa do plural, eles. Então, se nós colocássemos eles aqui, ó, eles colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta, o sujeito deixaria de ser o sujeito indeterminado e passaria a ser o sujeito simples, porque tem a presença do pronome eles, tá? Então, fiquem atentos a isso. Se não há o pronome eles, sujeito indefinido. Se há o pronome eles, mesmo que a gente não saiba quem é realmente no contexto, né? Sintaticamente falando, sujeito simples. Usam-se verbos na terceira pessoa do singular acompanhados da partícula si, ó. Sabe-se que adoro cestas. Então, sabe-se. Alguém sabe, né? Esse si aqui indica essa partícula de indeterminação, esse pronome, tá bom? Então, se você utiliza o verbo na terceira pessoa do singular com a partícula si, também vai dar uma ideia de sujeito indefinido. Ok? Observação, e é para que vocês fiquem atentos a isso. Quando o sujeito da oração é um pronome substantivo indefinido, há apenas indeterminação psicológica, mas não gramatical. Lembra que eu falei do eles anteriormente? Né? Se houver a presença do eles, a gente tem essa indeterminação, como eu falei, contextual, mas não gramaticalmente falando. A mesma coisa vai acontecer com alguns pronomes indefinidos aqui, alguém, ninguém, tá? Então, se você utiliza esses pronomes também, gramaticalmente falando, é sujeito simples, tá? Agora, quando a gente trata de contexto, aí sim, no seu contexto, você sabe que o sujeito é indefinido, tá? Mas é importante lembrar isso, que você, no momento que utiliza um pronome, seja ele o pronome pessoal do caso reto, eles, né? Ou ele, no caso, eles, no caso, ou os pronomes indefinidos, então, há um sujeito simples aí. Preste atenção nisso. Então, se você for classificar esse sujeito, você não classifica como sujeito indeterminado, sujeito simples, ok? Então, alguém chamava, alguém pedia socorro, beleza, você não sabe, né? Mas tem um pronome, sujeito simples. Ninguém podia dormir na rede. Então, isso aqui, ó, por mais que você não saiba quem são essas pessoas, há um pronome, então esse pronome ali dá essa ideia do sujeito simples, ok? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O que acontece aqui? Gente, acontece quando os verbos da oração são empregados na impessoalidade, tá? O que é impessoalidade? É quando não há pessoa do discurso, é o verbo impessoal. E quais são os verbos impessoais? São os verbos que indicam o fenômeno da natureza, são os verbos que indicam passagem de tempo, né? Ou o verbo quando indica o verbo haver no sentido de existir, são verbos impessoais. Então, eles não apresentam, é uma oração que não apresenta sujeito. Choveu durante a noite, então o verbo que indica fenômeno da natureza. Faz 2 meses que não vejo meu irmão, ó, o verbo fazer indicando passagem de tempo. Há muitos anos ele é meu amigo. O verbo haver também indicando tempo, certo? Então, o verbo
os verbos impessoais não precisam de um sujeito praticando uma ação, porque são impessoais, tá? O sujeito inexistente pode ocorrer nos seguintes casos. Eu acabei, adiantando aqui, mas só para a gente firmar aqui. Verbo haver no sentido de existir, havia um problema sério naquela época, naquele canal. O verbo haver no sentido de existir não concorda, hein, pessoal? Porém, se você utiliza o verbo existir, aí ele flexiona. Existia um problema sério naquele canal. Agora, se fossem problemas, havia sérios problemas naquele canal. Então, o haver continua sem flexionar. Agora, se eu utilizasse existia, aí ficaria, existiam vários problemas naquele canal. O verbo existir flexiona, o verbo haver não. Beleza? Então, aqui, existiam vários problemas naquele canal. Então, vários problemas aqui é o sujeito. Observam isso aqui? Nesse caso, com o verbo existir, tá? Então, ele vai concordar. O verbo existir concorda, o verbo haver não. Verbos que indicam fenômenos físicos da natureza, foi o que eu já tinha falado anteriormente. Trovejou a noite toda, já é noite deste lado do planeta, faz sempre muito calor no litoral, está frio aqui, choveu a semana inteira. Então, verbos que indicam fenômenos da natureza, esse está não é no sentido de estado de pessoa não, viu gente? É o estar no sentido de fenômeno da natureza, né? Observações. Quando o verbo haver é empregado de forma pessoal, concorda automaticamente com o seu sujeito. Como assim, professora? Quando ele não exercia a função do verbo, de existir ou de tempo. Então, eles haviam deixado, no sentido, vamos colocar assim, no sentido de ter, eles haviam deixado a festa mais cedo, né? Quando a gente fala assim, gente, eles tinham deixado a festa mais cedo, é uma forma coloquial, é errado de utilizar, mas só para que vocês entendam que esse existir não é, que esse haver não é no sentido de existir, tá? É um verbo auxiliar, certo? Então, eles que é o sujeito, essa tá no lugar errado, é aqui no sujeito, então, haviam deixado locução verbal, então auxiliar e o verbo no particípio. Quando os verbos que denotam o fenômeno da natureza são utilizados no sentido figurado. Professora, aí tem como isso? Os verbos no sentido da natureza, que indicam fenômenos da natureza, podem ser utilizados no sentido figurado? Pode. Quer ver? E quando eles são utilizados nesse sentido, aí há uma mudança. Choveram notícias sangrentas no jornal. Então, nesse caso, o verbo chover não está sendo utilizado em sua função real, que é indicar um fenômeno da natureza, mas no sentido figurado, que surgiram muitas notícias, notícias ruins. Então, choveram notícias sangrentas no jornal. Essas notícias sangrentas é o sujeito da oração. Choveram o verbo. Beleza? Então, quando nós utilizarmos os verbos que indicam fenômenos da natureza no sentido figurado, aí eles apresentam um sujeito, de boa. Mas se não, não apresentam, certo? Pra gente finalizar aqui, verbos fazer, haver, ir e ser, indicando tempo decorrido. Faz 3 anos que eu estudo nessa faculdade, não é fazem, viu gente? Pelo amor de Deus, Eu estudo nessa faculdade há 3 anos, não é 3 anos não, viu? É há 3 anos porque indica tempo. Vai para 3 anos. Aqui até parece assim uma forma coloquial, mas você pode utilizar. Então, o verbo ir nesse sentido de tempo decorrido também é impessoal. Vai para 3 anos que eu estudo aqui e são 3 horas, certo? Quando os verbos fazer, haver e ir indicam tempo, ficam sempre no singular. Já o verbo ser, observem aqui, porque está diferente. Está diferente, professor, ele concordou. Porque o ser indicando tempo, hora, ele vai concordar com o numeral, certo? Então, é 1 hora. Então, porque concordou com uma. Eram 20 para 1, então, concordando com o numeral, São 4 horas, então, o verbo ser indicando tempo, passagem de tempo, concordando com o numeral, indicando hora, concordando com o numeral. E era 1 minuto para as 2, concordando com o numeral. Entenderam? Simples, Fácil, fácil, fácil. Gente, é isso. Finalizamos aqui os nossos conteúdos da 2ª unidade, tá? Quero dizer que foi um prazer, apesar do momento atípico, uma palavra tão utilizada ultimamente, atípico. Mas apesar do momento tão atípico, nós estamos aqui
dando o nosso máximo para que vocês possam ter, para que vocês não possam ser tão prejudicados, né? Então, mas é isso, aproveitem, estudem, tirem as suas dúvidas, anotem, na verdade, as dúvidas, porque aí em nossa aula a gente sana todas elas, ok? Um beijo no coração de vocês, foi um prazer estar aqui, saudade de todos e tá chegando aí a semana de prova para dar uma descansada, para a gente voltar com todo o gás, ok? Beijos!